Olá, shalom a todos, como é que vocês estão? Aqui é o pastor Fernando Gonçalves, líder do projeto Convívio do Reino, e estamos aqui para mais uma aula, ok? Hoje a aula vai ser a iniciação da Torá. Precisamos entender o que é a Torá, para que ela veio, qual é o seu contexto. Existem muitas pessoas que têm preconceito contra a Torá por causa do que a Igreja Católica sempre passou, aquela mentira de que foram os judeus que mataram Jesus. Então, qualquer coisa relacionada aos judeus, as pessoas começaram a ter asco, mas nós vamos aprender, né, nesse curso que nós teremos aqui. Você vai poder acompanhar que não é bem assim. Então vamos começar pela Torá, ok? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus tremendo, o Criador do céu e da terra e tudo quanto nela há, e que no nome de Jesus de Nazaré, que a tua boa mão de graça e de glória esteja sobre nós, nos conduza nessa ministração, que tudo que acontecer aqui será para a glória e honra do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Ok? Então vamos lá. Iniciação à Torá. Introdução. Nosso Pai, Pai misericordioso, que tem compaixão, tem misericórdia de nós e nos dá aos nossos corações entendimento para compreender e discernir, perceber, aprender e ensinar, observar, praticar e cumprir todos os ensinamentos da sua Torá com amor. Essa é uma das bênçãos matutinas, ok? Do Shema. Uma das coisas que o judaísmo ele tem assim de maravilhoso são os seus shius, os seus livros de orações. Você vai perceber que eles têm oração para tudo, e era uma coisa que a igreja do Senhor deveria ter mais praticidade, né? Nós vemos que existe uma grande dificuldade na questão da oração, tá? Você pode até discordar de mim, mas a questão das orações, ela é maravilhosa, porque essa questão de estar orando, estar buscando ao Senhor, estar agradecendo ao eterno Deus em todo tempo, isso é uma questão muito maravilhosa, ok? Acho que eu vou abaixar um pouquinho o fundo. O fundo me ajuda a se concentrar, tá, irmãos? Vamos seguindo com a nossa aula. Vamos de conceito, né? Vamos conceituar aqui. Por 3.000 anos estamos falando de judaísmo. Por 3.000 anos estamos falando do judaísmo. É mais antigo, mas 3.000 anos é o que é ser falado. 3.000 anos é aí, pelo menos o mínimo que a história consegue comprovar. Então você percebe que várias outras civilizações já desapareceram, como o caso dos gregos. A civilização grega não é mais a mesma de que era de tempos passados. A civilização egípcia, até mesmo a civilização romana, né? A gente pode falar até de mais civilizações orientais que se perderam, tá? E todos esses que, apesar do seu conhecimento científicos e artísticos, né, e de seus princípios morais e éticos, sucumbiram, né, e são hoje matéria de interesse histórico ou objeto de estudo, como se diz no mundo acadêmico. Mas por séculos, os judeus permaneceram em transmitir de pai para filhos a importância do Shabá, ou até mesmo do Seder da Peça, as mitzvot
e muitos outros conceitos da Torá. São esses atos que fazem o judaísmo permanecer vivo. Então, das civilizações passadas, o Império Babilônico, o Império, né, dos Babilônia, eu ia falar dos caldeus, mas é a mesma coisa, né? Todos a Síria, todos os grandes impérios do passado sucumbiram, desapareceram e hoje são matéria ou objeto de estudo no campo histórico ou arqueológico. Mas o judaísmo não. O judaísmo permanece até hoje. O judaísmo, ele atravessa os milênios, assim como o cristianismo. Estamos aí há 2000 anos, um pouco mais, né, falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O judaísmo é ele que vai dar o start no cristianismo. De que maneira? No começo, quando Jesus veio, quando até nós cristãos falamos que a igreja foi criada, mas biblicamente a igreja ela é criada milênios antes, tá? O conceito. Mas quando nós falamos de igreja, Atos 2, que a maioria dos cristãos, nós cristãos dizemos, eles começam como judeus. A igreja ela começa judia, né? E com o tempo ela vai se distanciar. Mas isso nós vamos ver na história da igreja, amém? A gente vai ver isso na história da igreja. Então, você vê que esse conceito do judaísmo, ele é vivo até hoje porque a Torá é viva. O conceito do cristianismo, o cristianismo é vivo até hoje, assim como o judaísmo, o cristianismo são os dois modos de vida ou as duas religiões que vão atravessar os milênios ou os dias até que Jesus Cristo volte, para você ver como é importante. Isso tudo porque existe a Torá, né? E a nossa Bíblia, a Bíblia que é dita Bíblia cristã, ela começa também com a Torá, entendeu? E outra coisa que você precisa entender, no campo judaico, a Torá, ela vai ser o centro, né? Ela vai ser o centro. Tudo na Tana ou na Taná vai convergir para a Torá, ok? Vamos seguindo. Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ia as tábuas da lei e os mandamentos que tem escrito para ensinar. Ou seja, o princípio da Torá é isso, o princípio teológico da Torá é ensino. Torá é rumash. Rumash significa, né, instrução, ok? Rumash significa instrução. Então, você precisa entender isso, tá? Por exemplo, deixa eu abrir a minha tela aqui para vocês verem. Tem aqui a Torá azul. Tem essa coleção aqui que tem Shemot, entre os outros 4 livros falando da Torá. Tem a Rumash, a Torá Rumash. E aqui embaixo tem a Torá Rash. E tem mais 3 tipos de Torás ali. Tá? Então, quando eu falo da Torá, eu tenho a Torá, eu leio a Torá, eu estudo a Torá. Ok? Então, nós precisamos entender que a Torá, ela veio como questão de ensino. A lei, ela sempre é instrutiva. A lei, ela serve para instruir. Você vai tirar sua CNH, você precisa aprender sobre leis, porque se você quebrar as leis, você vai ser multado. A lei, quando nós quebramos, nós pecamos. O que é pecado? Pecado, simplesmente, de maneira muito simples, pecado é errar o alvo. Errou o alvo, você tem uma sanção a cumprir, ok? Tranquilo até aí? Então, vamos seguir. Amém? A Torá significa para os judeus e para nós os 5 primeiros livros de Moisés, que são Bereshit, que chamamos de Gênesis, Shemot, que nós chamamos de Êxodo, Vaikra, que é Levítico, Bamidbar, que é Números, e Devarim,
que é Deuteronômio. Então, a Torá são os 5 livros de Moisés, ou os 5 primeiros livros de Moisés. Será que Moisés tem outros escritos? Será que sim? Será que não? Numa outra hora nós podemos conversar sobre isso. O Pentateuco, como é conhecido, ele é dividido em 54 porções, 54 estudos conhecidos como Parashiot, e no plural, Parashá. Não, perdão, Parashot no plural, ou Parashiot no plural, e Parashá no singular, tá? E você vai entender melhor sobre essas porções. Essas porções são lidas semanalmente, tá? Principalmente no pôr do sol da sexta, e vai ter aquela questão do Shabá, tem-se uma leitura principal e tem leituras adjacentes, e isso faz com que tenha-se uma semana de estudos. Dentro do campo de judaísmo messiânico, se você fizer o nosso curso teológico do Convívio do Reino, nós temos uma matéria Introdução ao Judaísmo Messiânico, e aí você vai entender profundamente o que é isso, ok? Graças ao judaísmo messiânico, nós temos, né, as Parashás usando tanto o Antigo junto com o Novo Testamento. E isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom porque dá para a pessoa praticamente ler a Bíblia inteira. Então você imagina, você já tem, né, hoje a gente vê muito até na internet, um estudo, uma maneira para você ler a Bíblia inteira dentro de um ano. E aí você ainda tem as Parashás, que cada semana trata-se de um assunto, ok? Isso é muito bom. Então, cada Parashá deriva da primeira frase de cada texto que se inicia. E cada Parashá se divide em 7 partes denominadas Aliyot, e no plural, e Aliyah no singular. Para cada uma das Aliyot, um indivíduo da comunidade é chamado para subir ao pódio, algo que nós cristãos chamamos de púlpito, né? Que é a Bimá, onde é feita a leitura em voz alta e de forma cantada, diretamente dos rolos dos pergaminhos da Torá. Então, nas sinagogas ortodoxas, liberais, nas messiânicas, eles têm rolos de Torá ou pergaminhos vindo direto de Israel, ok? Então, os últimos versos da 7ª Aliyá são repetidos, integrando agora uma 8ª pessoa, que é o Mafir. O mesmo para encerrar, lê um trecho dos profetas conhecido como Haftarah. Tá? Isso aqui é uma coisa bem simples para você entender mais ou menos, de maneira bem simplória. Não vamos até explicar isso tudo com mais profundidade, de como é uma parte da liturgia da leitura das Parashá, né? Ou na sexta ou na manhã dos sábados, quando os judeus estão cumprindo o Shabá. Temos um exemplo bem claro do cotidiano de um judeu participante da sinagoga. Lucas capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, né? Então, você vê que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar e pregar, etc. e tal, e ele diz assim: hoje se cumpre isso, o Senhor estava no dia de sábado lendo uma Parashá. Então você vê que Jesus, ele viveu como judeu, diferente de como a gente pensa que Jesus era crente, que Jesus era cristão. Jesus nem fundou o cristianismo. Jesus, ele vai fundar, vamos dizer, a igreja, tá? Não o cristianismo, mas no curso História da Igreja, né? Ou se você fizer o nosso curso teológico, você vai entender melhor tudo isso, ok?
Então, seguindo, foi Moisés que estabeleceu a leitura da Paraxá da Torá nas manhãs do Shabá, né? Provavelmente uma revelação de Deus. Outros vão dizer que foi um conselho do seu sogro, Jetro, ou Itro, que é o seu nome original, né? O escriba Ezra, né, cerca ali de 356 a.C., ele incluiu também a leitura desses mesmos trechos também no serviço de sábado à noite, né? As subdivisões numéricas dos textos bíblicos em capítulos e versículos foram criados na Idade Média. Então Moisés, ele vai estabelecer isso, Esdra ou Ezra, né, vai incluir essas leituras nos serviços de sábado à noite, tá? Provavelmente ali nos tempos babilônicos, e as subdivisões numéricas dos textos bíblicos em capítulo e versículo, isso vai ser criado na Idade Média, tá? Então nós estamos vendo uma sequência aí daquilo que Deus ele guiou, realizou para que a escritura ela tivesse o formato que tem hoje. Olha como é bom, tá? Então você vê que Deus sempre esteve no controle. Então temos a divisão semanal da Torá, né? Virou ali o Rosh Hashanah, o primeiro sábado vai começar com Bereshit. Então no livro de Gênesis nós temos 12 paraxás, né? Então vai dar os 3 primeiros meses ali após o Rosh Hashanah, e que são Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vaerá, Rae, Sará, Toledot, Vayetze, Vayislach, Vayeshev, Mictez, Vaigas, Varris, ou Varri, tá? Mais ou menos assim as pronúncias, tá? E se você for ver bem, existe pronúncias um pouco diferentes, né? Lógico, os irmãos que são judeus vão falar melhor do que eu. Em Shemô, vai ter Shemô, Vaierá, Bo, Bishlach, Itro, né? Essa Itro é tremenda. Mishpatim, Terumá, outra que é Power, Tetzaveh, Kitzá, Vaihel, Pekundê. São mais 11, né? Vai ser ali 11 em relação a Bereshit. Aí no livro de Vaikra, né, que será Levítico, nós vamos ter Vaikra, Tsavá, Shemini, Tazriá, Mitsorá, Power, Ahare, Kedoshim, Emor, Berá, Birukotai e Bamidbar. Nós vamos ter Bamidbar, Nasson, Berhalatekerá, Selak, Korak, Rukat, Balak, Pinehas, Matot, Power, Matot, tribos, né? Power, Macê. E teremos Devarim, Devarim, Vait Hanan, Ekev, Power, Reé, Shofetim, Kitetse, Kitavô, Nitzavim, Vaeler, Hazinum, e Vezot, Rabeira, Ra. Irmão, todas elas são power e são profundas, porque são estudos diários, né? Tem o estudo principal e no resto da semana segue os estudos. Então, essas são todas as paraxás, deu 59, tá? Porque tem a questão das festas bíblicas, que algumas coisas acontecem. Pastor, o senhor fala, mas não se aprofunda. Porque, irmão, tudo isso faz parte do nosso curso teológico, tá? Eu só estou falando sobre a iniciação da Torá. É somente um resumo muito simples do que é a Torá. Lógico, fazendo um curso teológico, você vai entender melhor todas essas questões e as explicações históricas, arqueológicas, bíblicas e filosóficas imbuídas nesse assunto. Então, recebemos a Torá no Monte Sinai no ano 2448 do calendário judaico, tá? Ou 1313 a.C.
cerca de 3.000 anos. Se a gente fosse fazer uma gematria do número 2448, você ficaria de boca aberta. Mas vamos lá. Os judeus chegaram ao Monte Sinai no segundo dia do mês de Sivan, e no sexto dia de Sivan, os judeus ouviram os 10 mandamentos, ok? E de uma maneira mais profunda, vai ter a própria, no hebraico não vai ter só questão de ouvir, vai ter questão também de ver. Mas seguimos em frente. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei que contém o decálogo. Tá? Então Deus, como nós vimos lá em Êxodo 24, não é isso? O Senhor, ele chama Moisés para poder receber a Torá, para trazer instrução sobre o povo. Então, a Torá original foi transmitida por Deus a Moisés, após ter permanecido Moshe por 40 dias e 40 noites com Deus, sem comer, dormir ou beber. Né? Essa situação levou a um estado comparado aos anjos, totalmente desligado das necessidades físicas. Né? Você quer fazer uma comparação com o Yeshua aí, mas eu não vou entrar nisso agora. A Torá foi transmitida a Moisés diretamente de Deus e ensinada ao povo. Né? O seu conteúdo foi compilado na íntegra, para que assim ele jamais fosse esquecido e permanecesse imutável, mesmo com o passamento dos sábios que as transmitiram de geração em geração. Tá? Existe dentro do nosso curso teológico uma matéria que nós chamamos de a transmissão da Torá, né? Que a gente vai mostrar de Moisés, vai mostrar para os sacerdotes, todo aquele povo no deserto, e quando vai chegar lá nos cativeiros, a linha da transmissão da Torá continua entre os escribas, depois entre os sábios, e permanece até o dia atual. Por isso nós falamos que dos ensinos antigos, o judaísmo ele é o que permanece até hoje. O cristianismo, em relação às antiguidades, o cristianismo é bem mais recente, ok? Tranquilo? Vamos seguir. Olha o que o Midrash nos diz. O Midrash nos diz assim, ó: antes da sua morte, Moshe escreveu 13 rolos da Torá. Você sabe que dentro da gematria, né, 13 é o número, a palavra navá, que é amor. Então vamos lá. 12 foram distribuídos a cada uma das 12 tribos. O 13º foi colocado na Arca da Aliança, juntamente com as tábuas. Como eram conferidos novos rolos? É simples. Um autêntico texto de prova era sempre mantido no templo sagrado em Jerusalém, e os outros rolos podiam ser conferidos baseando-se nele. Ou seja, você já começa a ver o seguinte: existe um zelo muito grande em relação aos rolos da Torá, aos pergaminhos da Torá. Sempre tem um texto de prova, não é de qualquer jeito e não é de qualquer maneira. Então, após a destruição do segundo templo, em 70 EC, EC era comum, ou como nós falamos, depois de Cristo. Os sábios faziam conferências periódicas para eliminar qualquer falha. Diferente de muitos códex ou papiro do Novo Testamento, que tem algumas adulterações claríssimas. Se você é do campo da crítica textual, você encontra facilmente, existem artigos sobre isso, livros, né? Existem programas, até mesmo do Vaticano, que mostra isso, né? Existem os códex hoje digitalizados e você consegue encontrar isso. Já na Torá, não. A conferência periódica até os dias atuais, sempre tendo um rolo autêntico como texto de prova, para que não haja falhas. Ok? Vamos seguir. O rolo da Torá, que é aberto e lido na sinagoga, é escrito como uma técnica especial por um sofer, né, um escriba, em pergaminho de couro de animal kasher, tá? E tinta a pena, novamente, não é de
qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Então, qualquer letra a mais, a menos, falhada ou apagada, invalida todo o rolo da Torá e a sua santidade. Por isso que ela tem que ser periodicamente revisada. Ela precisa ser periodicamente revisada, ok? Para não ser de qualquer maneira. Quantas letras há na Torá? A Torá tem 304.805 letras e 79.976 palavras. Não vou aumentar a gematria. O meticuloso processo de copiar um rolo à mão leva mais de 2.000 horas. Né? Irmão, esses números aqui dentro do campo da gematria traz revelações tremendas. Mas isso só no seminário teológico. Vamos lá. São um trabalho de tempo integral por um ano. Quem vai escrever, o trabalho dele, o serviço dele, ele é totalmente separado para fazer isso. Então, para eliminar qualquer chance de erro humano, o Talmud enumera mais de 20 fatores relevantes para que o rolo da Torá possa ser considerado kasher, ou apto, ou puro, dentro do pensamento semita. Este é o sistema de segurança embutido na Torá. Se faltar algum desses fatores, ela não terá a santidade necessária e nem poderá ser usada para leitura e público, ou seja, zelo. Então, vamos lá. Um rolo da Torá é desqualificado se mesmo uma única letra for adicionada. Um rolo da Torá é desqualificado se mesmo uma única letra é apagada. Um escriba deve ser um judeu erudito e devoto, que tenha passado por treino especial e certificação. Isso só para escrever, você imagina para ser um sacerdote. Existe algo no cristianismo que poderia aprender com isso daqui, que para ser alguém que vai fazer qualquer coisa para Deus, tem que ser alguém devoto, alguém que tenha sido treinado, né, e que, além do treinamento, tenha certificação desse treinamento. Seguimos. Todos os materiais, pergaminho, tinta e pena, devem estar de acordo com as especificações estritas e serem preparados especificamente com o objetivo de escrever um rolo de Torá. O escriba não pode escrever sequer uma letra num rolo de Torá de cor. Não é porque ele sabe de qual ele vai escrever. Ao contrário, ele deve ter um segundo rolo kasher aberto à sua frente todo o tempo. Então o escriba deve pronunciar cada palavra em voz alta antes de copiá-la do texto correto. Olha o zelo para se escrever a Torá. Será que nós temos esse zelo com a obra do Senhor? Será que nós temos esse zelo com a nossa Bíblia? Será que nós temos esse zelo com as vidas da nossa comunidade de fé? Será que nós temos zelo com os dons e talentos que o Senhor nos concedeu, assim como eles têm somente para escrever uma Torá? Você está vendo que eu estou falando de vidas e relacionando a Torá, que é algo material? Então, às vezes a gente pergunta, poxa, o que é de tão diferente assim nos judeus, né? E essa é uma das coisas, o zelo. Precisamos ter zelo. Então, cada letra deve ter o espaço suficiente ao seu redor. Se uma letra tocou outra em qualquer parte, todo o rolo está invalidado. Se uma única letra estiver tão danificada que não possa ser lida, ou se assemelhasse a outra letra, esteja o defeito na escrita, ou seja, devido a um furo, rasgo ou mancha, isso vai invalidar todo o rolo. Cada letra deve ser suficiente legível, de forma que uma criança em idade escolar possa distingui-la de outras letras similares. O cuidado, ele é muito importante. O zelo é muito importante. Por isso que Paulo, ele até diz que o zelo pela obra o consumia. Precisamos ser zelosos na obra do Senhor. Então o escriba
O escriba deve colocar espaços precisos entre as palavras, de forma que uma palavra não pareça ser duas palavras, ou duas palavras pareçam ser uma só. E se você parar para analisar sobre regra de pontuação semita, na real, você vai ver que praticamente não existe. Por isso que tem que ter esse espaçamento aí. O escriba não pode alterar o formato das seções e deve se manter dentro do tamanho das linhas e configurações de parágrafos. Um rolo da Torá, no qual qualquer erro tenha sido encontrado, não pode ser usado. Deve ser consertado dentro de 30 dias ou enterrado. Novamente, a questão do zelo. Êxodo 20, versículo 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, né? Por que dizendo? Porque aqui entra a questão da Torá oral. Aleluia, glória a Deus. Então, terminamos aqui essa nossa primeira aula, tá? Assiste esse vídeo, anote as suas dúvidas, envie as suas dúvidas e daqui a pouco nós colocaremos e teremos essa segunda parte, que é a Torá oral. Então, veja esse vídeo quantas vezes forem necessárias para você entender sobre a questão da Torá. E depois nós voltaremos, né, em outro vídeo com essa segunda parte, que é a Torá oral. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos pela sua presença, Senhor amado, pela manifestação da sua graça. Obrigado por essa aula maravilhosa e que possa estar falando a cada coração. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom e até a próxima aula, em nome de Jesus.